Olá, meus amigos, minhas amigas que apreciam aqui o canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui no canal. Queria de antemão já dizer para vocês que eu estou gravando aqui esse vídeo no meu notebook, tá? É até um pouco um teste para ver como que vai ficar, né? A qualidade aqui do vídeo. Também a qualidade do som, o som estava um pouquinho ruim, né? Aí eu andei aqui configurando para ver se melhora a qualidade do som. O notebook é melhor porque a gente vê a imagem um pouco maior, né? É bem melhor, né? Aqui a gente utilizar, no caso, a câmera, né? Tá? Do notebook. É por esse motivo. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês também é sobre as inscrições. Olha só, quero agradecer imensamente, tá? Quero assim dar o meu abraço, acolher a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. As últimas inscrições tivemos um aumento significativo, tá? De inscritos, de inscritas também. Muito obrigado mesmo. É vocês que acabam ajudando, né? Inclusive até fazer com que esse canal ele ganhe um alcance maior. Por isso, até para ele ganhar um pouquinho mais de alcance, é fundamental que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dê também o seu joinha, o seu like. Muito bem. Eu queria, com esse vídeo, fazer um rápido comentário aqui, tá? Uma reflexão na realidade, que esse é um dos objetivos, né? Como vocês já perceberam aqui do canal, é da gente sempre apresentar uma reflexão sobre os reais acontecimentos, tá? Da situação do mundo da política aqui no Brasil. Acho que vocês já perceberam, quem conhece aqui o canal sabe muito bem disso, né? O quanto que a gente tem trabalhado um pouco nessa linha mais reflexiva do que a notícia, até porque eu não sou jornalista, né? A minha formação é na área de filosofia, também sou professor, tá? Até para que, de repente, se alguém ainda não sabe sobre a gente, né? Passa a ter esse conhecimento, então, tá? Eu quero trazer aqui esse assunto sobre a Marielle Franco, que inclusive as últimas notícias, né? Que tem tomado conta das redes sociais, dos grandes jornais, as investigações que estão sendo feitas, e não apenas isso, a dimensão do que se tomou, principalmente quando o ministro da Justiça, o Flávio Dino, né, ele se colocou nesse caminho, tá? No sentido de incentivar e tudo mais a Polícia Federal, para que a Polícia Federal retomasse então essas investigações que, cá para nós, foram investigações que, num certo sentido, ela ficou assim muito enfraquecida durante o período em que o Bolsonaro esteve, né, no poder. Isso até porque não houve tanto interesse no caso. E muito provavelmente a gente até sabe o porquê que não houve esse interesse, né? Até porque, muito provavelmente, o envolvimento, ou que seja um envolvimento indireto, ou um envolvimento direto, a gente não tem condições de saber até o momento,
dos Bolsonaros. Quando eu estou falando dos Bolsonaros, tá? Porque pode ser o pai, pode ser o Flávio Bolsonaro, que inclusive já está tendo investigações que está indo um pouco nessa linha, nessa direção, né? Mas bom, vocês já vêm, né, acredito, todos vocês acompanhando as últimas notícias, né, da dimensão desse caso, quem atirou, por exemplo, né, na Marielle, quem assassinou, né, a Marielle Franco e o motorista lá, né, que estava junto com ela. Já se sabe quem teve o uso da arma para poder atirar na Marielle Franco, né? Aquele Rony Lessa, né? Está envolvido aí nesse caso, junto com o Queiroz lá, né? Que não é o, não vamos confundir com outro Queiroz, né? Tá? É que me fugiu aqui agora o primeiro nome do rapaz lá. Mas que estava no carro, né, no Cobalt, dirigindo, essa coisa toda. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, de investigação, vamos dizer assim, que tem um desfecho aí, ainda não totalmente encerrado, mas já se sabe, né, quem que pegou na arma, quem que atirou na Marielle Franco e essa coisa toda, tá? Então esse tipo de encaminhamento tá beleza. Agora falta chegar nos mandantes do crime, né? Então também já tem uma investigação nessa linha. Se você pegar os noticiários, você vai encontrar alguns nomes que já tem aí na lista, tá? De alguns nomes, de alguns envolvidos, dos mandantes, né, do assassinato da Marielle Franco. O que a gente vai observando é assim, o quanto que essa investigação ela dá pano para manga, né? Até você chegar no mandante. Isso porque a gente acaba descobrindo que tem um envolvimento de várias pessoas nisso tudo, né? Então, já se sabe que a questão das milícias lá do Rio de Janeiro, como era muito falado sobre milicianos, sobre milícia, tinha gente que ficava bravo, né, quando era falado isso, e do envolvimento, por exemplo, da família Bolsonaro com esses milicianos. Agora, cada vez mais, a gente vai descobrindo, né, de pessoas, por exemplo, envolvidas nesse assassinato, tá, milicianos, em que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, prestou homenagem, o Bolsonaro também chegou a prestar homenagem também a esses milicianos, né? E tem o caso também do rapaz lá, do vizinho do Bolsonaro, né? Do vizinho do Bolsonaro. Se eu não me engano, acho que é o próprio Rony Lessa, né? Que é o vizinho do Bolsonaro. O cara que tinha um arsenal de armas lá na casa dele e que era vizinho do Bolsonaro. Aí vem toda aquela história do Bolsonaro dizer que não conhecia e agora nas investigações, tá, em delações, essa coisa toda, estão se descobrindo de que, na realidade, o Bolsonaro já conhecia, né, o sujeito desde 2009, se eu não me engano, 2010, por aí. Né? Já havia conhecimento, né, desse rapaz. Ou seja, entre Bolsonaro e ele. Tá? Bom, eu estou assim contando de forma muito superficial, tá? Até porque eu queria dizer para vocês, não sou nenhum jornalista, nem jornalista investigativo para a gente ficar em cima desse caso. Eu apenas estou aqui passando uma informação para vocês de forma rasa de leituras que a gente tem feito e também do que eu andei assistindo também sobre esse caso. A questão que eu quero trazer aqui é assim, sobre
esse caso da Marielle Franco, né? A Marielle Franco, que é uma negra, né? Uma mulher negra, tá? Preta, né? Poderia dizer assim. Mas eu sei que esse caso tem chamado assim, muita atenção, primeiramente sobre a, aquela ideia de você calar a boca de alguém, né? De você impedir que alguém dê continuidade a qualquer luta, que era o caso, por exemplo, da Marielle Franco, né? Que você impeça que um caso, né, no caso de lutas sociais, ele ganhe assim mais força. A maneira que você tem de impedir isso é você assassinando, você matando, né? Que a gente sabe de uma diversidade de casos nesse sentido. É o calar a boca, né? É o famoso calar a boca. Você cala a boca porque às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que tem uma militância, que tem uma força, como a Marielle Franco tinha, uma força muito grandiosa, uma pessoa que não temia, né, que não tinha medo, como nós temos uma diversidade de casos, né, de pessoas aqui no nosso Brasil. Agora mesmo eu lembrei desse Renato, né, o preto aí, o Renato, que também é muito perseguido. Acho que é Renato Freitas. Bom, eu tenho hora que eu sou bom para esquecer nomes. Eu acho que deve ser o Renato Freitas, que é deputado lá pelo Paraná, né, deputado estadual lá pelo Paraná. O quanto que ele é perseguido, mas que ele não teme essas perseguições. O que ele tem de falar, ele fala. O que ele tem de lutar, ele luta. Isso lembra muito a Marielle Franco. Então, esse caso a gente deve trazer assim, enquanto entendimento, de que a nossa sociedade, né, a brasileira, tá? A gente tem que entender muito bem isso. Ela é formada por um grupo de pessoas aí poderosas, tá? De pessoas muito ricas, muito poderosas, que elas não aceitam que as pessoas mais pobres, que as pessoas mais sofridas da nossa sociedade, que as pessoas que sofrem racismo, por exemplo, que são as pessoas negras, né, da nossa sociedade, que essas pessoas elas estejam, por exemplo, no mesmo lugar aonde essas pessoas mais ricas estão. O que eu estou querendo dizer? Às vezes pode ser até um restaurante fino, por exemplo. A presença dessas pessoas incomodam os mais ricos, os mais poderosos. Eles também não querem que essas pessoas estejam no mesmo voo, no mesmo avião, né? Isso já tem acontecido uma diversidade de vezes. A visão que esses poderosos têm dessas pessoas, uma igual a Marielle Franco, é que ela deveria se ocupar, ou deveria ter se ocupado com outros tipos de serviços, por exemplo, dentro da nossa sociedade, como empregada doméstica ou um outro tipo de emprego,
e não uma parlamentar, por exemplo. Infelizmente, a gente precisa compreender que esse tipo de situação existe na nossa sociedade. E tem muita gente que não consegue entender. Tem muita gente que acha. Isso é até bom, né, pra gente, assim, pra mente da gente, né? A gente achar que todo mundo é bonzinho, né? Que há um relacionamento na sociedade meio que igualitário, né? Que não há racismo e assim por diante. Mas isso não é verdadeiro. A realidade social brasileira, ela é uma realidade gritante, terrível, discriminatória, racista, tá? E uma série de mais outros elementos, tá, que a gente poderia colocar aqui. Então, o caso da Marielle Franco entra um pouco nessa dimensão, nesse caminho que eu estou colocando aqui para vocês. Se a gente passa a entender esse tipo de coisa, a gente passa a entender por que se eliminou, né, ou eliminaram, assassinaram a Marielle Franco. É um pouco por esse caminho. Bom, eu apenas quis trazer aqui um pouco essa reflexão para vocês. Ela, às vezes, para a gente poder aprofundar mais, ela teria que ampliar um pouco mais e o vídeo ele acaba ficando muito extenso. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Num outro momento, a gente vai estar sempre voltando um pouco com esse assunto, tá? Mas o importante que eu estou tentando trazer aqui para vocês é a gente compreender o que está por trás de tudo isso, do silenciamento, né? Do rompimento mesmo com o assassinato da Marielle Franco. Tá? Obrigado e até a próxima.